É verdade, Carol Malta, que a gente vai entender que a situação ainda precária no mercado de trabalho fez com que a concentração de renda se aprofundar ainda mais, principalmente tomando base o ano passado. Só para vocês terem uma ideia, no quarto trimestre de 2018, a desigualdade, quando tomada aí pela renda domiciliar per capita, atingiu o maior patamar em pelo menos 7 anos. E é então sobre isso que a gente vai conversar agora com a professora do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, a Débora Freire. Débora, muito bom dia. Como vai? Tudo bem com você? Tudo bem. Honra tê-la aqui conosco e para nos orientar aí sobre esse assunto dessa desigualdade nas rendas, desigualdade financeira do nosso país, tem aumentado, infelizmente, né? Sim, sim. Esse indicador, eu acho que dos indicadores, né, ruins que a crise tem nos trazido, o aumento da pobreza e, consequentemente, o aumento da desigualdade é, a meu ver, o pior deles. E a gente pensando, antes da gente falar um pouco dessa relação de causa, mas a gente pensando em efeitos, já pensando em soluções, hoje, para a gente pensar nessa melhora, nessa desigualdade aí, pelo menos buscar um equilíbrio maior, a previsão assim de quanto tempo mais ou menos para a gente chegar pelo menos num ideal, ainda que consideremos a América do Sul, o nosso sistema, o país com essas dimensões aí gigantes, porque o Brasil é um país rico, né? Olha, em termos de tempo, a gente não consegue precisar quanto tempo, principalmente porque isso vai depender, né, a redução da desigualdade ou a volta, a retomada do processo de queda na desigualdade que a gente viu, né, nos anos 2000, ele vai depender de uma série de fatores, não apenas do crescimento econômico. Porque a primeira coisa que a gente pode associar a uma possível retomada da queda do índice de Gini é o aumento do emprego, né? A queda do desemprego. Ou seja, conforme a atividade econômica, conforme o crescimento econômico, a gente passa a ter um crescimento econômico mais acelerado, mais sustentado, então a gente pode voltar a ter o aumento do emprego de pessoas de salário base, né? De salário mínimo, e com isso a gente pode observar uma queda na desigualdade. Mas só o crescimento econômico não significa que a economia vai se tornar mais igual, porque esse indicador que mede a desigualdade, né, é como, de maneira simples, é como se a gente pegasse um bolo e o dividisse em partes, né? Então, apenas crescimento econômico, atividade econômica crescer e a gente voltar a ter um aumento do emprego, ele pode ajudar na queda da desigualdade, ou seja, na distribuição desse bolo, ele pode fazer com que esse bolo seja dividido em fatias mais iguais, ou não, porque, por exemplo, na economia a gente tem renda tanto do trabalho, né, que ela é distribuída de forma menos desigual, quanto renda de capital, renda de lucros, né, renda de ativos financeiros, por exemplo, ações. E se essa renda do capital ela cresce mais, né, se essa renda derivada de ações, de ativos financeiros, ela cresce mais do que a renda do trabalho, então a gente vai perpetuar um aumento da desigualdade. Então, para isso, para que a gente consiga que crescimento econômico seja traduzido em queda da desigualdade, a gente precisa de instituições que atuem a favor da desconcentração de renda. E aí eu ressalto principalmente o papel importante que o governo tem em termos de políticas públicas para fazer com que a renda seja distribuída de forma mais igual. E o governo ele tem alguns mecanismos para isso, mas principalmente Seguridade Social, muito importante, gastos com educação e saúde pública e principalmente também a estrutura tributária. Nós temos uma estrutura tributária que não ajuda a nossa distribuição de renda, que é extremamente desigual. Então, é preciso que essas duas esferas, tanto do lado do gasto quanto do lado da tributação, que o governo esteja atuando para que a renda fique menos concentrada. Então, para a gente mostrar para o pessoal de casa ali, professora, a gente vai pormenorizar isso aí, então, para você entender aí quais são as principais causas dessa desigualdade, principalmente em termos de curto prazo. Então, fala para a gente sobre esse aumento da taxa de desemprego e a queda da renda do trabalho. Esse é o principal fator hoje em relação
a esse aumento da desigualdade desde 2014. A gente passou por um processo de queda na desigualdade até 2014, até então inédito no nosso país, e a partir de então a renda voltou a concentrar. A principal causa é, né, a crise econômica, a recessão, que traz com ela um aumento do desemprego, e com isso a maior parte da nossa população ela é menos qualificada, né? A nossa força de trabalho, a maior parte dela ela é menos qualificada, então naturalmente se a gente tem mais desemprego, é essa parte da população que é menos qualificada que vai ser mais afetada. Então por que a desigualdade está crescendo? A população menos qualificada, que ganha, por exemplo, um salário mínimo, ela, por ser a parte maior da nossa força de trabalho... O bolo ali, ela pega uma fatia maior, né, da população, mas ela não pega uma fatia maior da renda. Isso. E com isso, essas camadas, as camadas mais pobres... É a parte da mesa que deveria ir mais bolo, é que está recebendo menos bolo. Isso. E com a queda da renda do trabalho, com o desemprego, são as camadas mais afetadas. Outra tela que a gente pede para colocar aí para você, telespectador, para a gente entender essa relação causa e efeito no aumento dessa desigualdade de renda no nosso país, está aí, que é o esgotamento do processo de valorização real do salário mínimo. Isso. A gente teve um processo importante nos anos 2000 de valorização real do salário mínimo. O que é isso? O salário mínimo crescendo acima da inflação. Então, como eu disse, a maior parte da população está na base da distribuição, ou seja, recebe um salário mínimo. É o chamado poder de compra do cidadão. Isso, exatamente. O que a gente observou nos anos 2000 foi, e que teve muita contribuição para a redução da desigualdade, foi um crescimento real do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo cresceu acima da inflação. A regra era, né, o salário mínimo era corrigido pelo índice de preços e pelo crescimento do PIB, pelo crescimento econômico. A partir de 2014, com a recessão, né, a gente observa um esgotamento, né, desse processo de valorização real do salário mínimo. Então, ou seja, o poder de compra da população, ele está caindo, ele não está aumentando. Diminuiu, né? Ele está diminuindo. E aí, porque essa valorização foi só pela inflação, não foi acima dela da inflação, para gerar esse tipo de conforto. Exato. E a questão do salário mínimo ela é muito importante. Ou seja, do bolo foi aquela parte sem a cobertura. Exato. E a questão do salário mínimo ela é muito importante porque, como eu disse, a maior parte da nossa força de trabalho recebe, né, salário base, recebe salário mínimo e ainda algumas rendas, a maior parte das rendas são atreladas ao salário mínimo. Por exemplo, previdência, né, as aposentadorias. Então, a gente tem uma parte importante da população que recebe um salário mínimo de aposentadoria. Então, se o salário mínimo ele é reajustado acima da inflação, então a renda dessa população que recebe um salário mínimo de aposentadoria, ela está crescendo mais do que a renda da população de classe mais alta, que está no topo da distribuição. O que diminui esse gap aí. O que diminui esse gap. Programas sociais, Bolsa Família, o programa de benefício de prestação continuada são atrelados, né? Ele é atrelado ao salário mínimo. Então, ganhos reais do salário mínimo, ou seja, crescimento do salário mínimo acima da inflação, ele traz uma desconcentração de renda, tanto para a renda do trabalho, quanto para a renda de transferências, que aposentadorias, assistência social, importantes. Então, vamos falar sobre isso aí, que seria um terceiro ponto, que é a redução dos gastos públicos, né? Em assistência social e em saúde e educação. Isso. Outra questão importante. Então, a primeira questão para explicar essa queda da desigualdade é a crise econômica, a recessão e a perda de poder de compra da população, né, com o crescimento abaixo da inflação do salário mínimo. Sem ganhos de crescimento real de salário mínimo e sem a valorização real. E o terceiro ponto, que é muito importante, são os gastos públicos. Principalmente porque tem uma parte importante dos gastos públicos, na verdade, que nem representa uma parcela muito grande dos gastos públicos, que representa uma parcela pequena, mas que são gastos muito progressivos, que são os programas assistenciais. Como eu citei, o programa Bolsa Família, o benefício de prestação continuada. Então, esses programas, ele teve e tem um efeito muito importante na desigualdade. Com a crise fiscal, que a gente observa desde 2015, né? A gente está em 2014, mas na verdade a gente passa por um processo de ajuste fiscal desde 2015. O governo reduz seus gastos, então ele reduz esses gastos progressivos, que são muito importantes para contribuir para a queda na desigualdade. E ainda, os gastos com saúde e educação, esses são também
muito relevantes, mas aí a gente tem um efeito, né, perverso da precarização da saúde e educação públicas, mais no médio e longo prazo. Então, esses efeitos, né, na verdade, essa queda da desigualdade que a gente observa agora, ela tem... O efeito maior vai ser observado mais no médio e longo prazo, porque ele é advindo de uma precarização. Com a queda dos gastos de educação e saúde que a gente tem observado, ele traz uma precarização desses serviços públicos e aí uma precarização dos indicadores de educação e saúde pública. Se a gente tem menos educação e menos saúde pública, a gente está formando cidadãos menos qualificados, né? E mais e menos produtivos. Vamos dizer. E aí, mas dentro desse contexto, aquela PEC dos gastos ali, como que ela incidiu dentro desse contexto, professora? Sim, a PEC é um ponto importante porque ela representa essa restrição de crescimento dos gastos públicos, né? A gente agora tem, por 20 anos, uma restrição, um teto para o crescimento dos gastos públicos, onde a gente não pode ter crescimento real, né, dos gastos públicos. E é muito complexa a questão da PEC, porque mesmo que se digam, né, que não vai haver redução importante em gastos de educação e saúde pública, é muito difícil que isso aconteça, porque nós temos gastos que não têm como frear o crescimento desses gastos, como a Previdência, por exemplo, que depende de questões demográficas, que são questões que o governo não controla. Então, é de fato uma ilusão achar que os gastos com saúde, educação, com assistência social não vão cair com a PEC dos gastos. Então, seria, assim, uma medida, vamos dizer assim, correta num tempo errado, porque se vai pela produção, o PIB aumenta, aquela destinação percentual ali para educação, saúde, naturalmente, ela vai ter ali essa evolução nos seus investimentos. Mas se pegou esse tempo de recessão, de crise, onde o crescimento ele foi estagnado, até diminuiu, a gente pode pensar assim, aí comprometeu diretamente essa linha final. Então, a gente tem esse reflexo, aí é o que a gente está vivendo hoje, considerando aí já 5 anos dessa crise. Isso, exatamente. A questão do ajuste fiscal ela é necessária, porque a gente passa por um processo, de fato, de descontrole das contas públicas, mas a questão que é muito pouco discutida é a composição desses gastos. Então, existem alguns gastos que devem ser priorizados e que, de fato, o governo colocar de forma restrita, né, de forma única, uma regra, e não... se atentar para essa distribuição dos gastos, para essa composição dos gastos, isso é muito prejudicial. E ainda, é o que você disse, nesse momento de crise, a Seguridade Social é extremamente importante. Nesse momento de crise, de aumento da desigualdade, o que poderia frear esse processo, ou pelo menos amenizar esse processo que vem do mercado de trabalho, principalmente, são programas de Seguridade Social. É um estado de bem-estar social mais forte. E a gente vê aí até a pressão sendo feita aí para essa reforma, por exemplo, previdenciária, que é necessária, assim como também precisamos passar por uma reforma tributária também, até para a gente chegar ali nesse quarto fator, peço a produção para colocar na tela, né, que é a tributação da renda, pouco progressiva. Esse conjunto pode ajudar, né? Sim, exatamente. A questão das reformas, né? A reforma previdenciária, ela de fato é necessária, mas eu acho que ela tem que ser melhor discutida. Por exemplo, a questão do benefício de prestação continuada. É preciso estudos que avaliem de forma empírica quais os efeitos disso e, na verdade, alguns outros pontos são complexos da reforma da Previdência, então ela é necessária, mas ela precisa ser discutida. Ali o piloto foi colocado, Isso. Então aí é para começar a discutir em cada base, até pelas áreas que vão ser afetadas dentro desse contexto, considerando só a reforma previdenciária. Exato. Né? Tem algumas questões complexas, alguns economistas estão prevendo que se ela passa dessa forma, nós podemos ter um esvaziamento do modelo que a gente tem hoje, que é o modelo de repartição. Então, isso geraria uma pobreza, um empobrecimento da população mais velha daqui a alguns anos, no futuro. É uma questão bem complexa, então, eu acho que esse assunto da Previdência, ele merece ser muito bem estudado ainda.
E a questão da reforma tributária? Essa sim é uma reforma urgente e que precisa acontecer no sentido de tornar a nossa estrutura tributária mais progressiva. A nossa estrutura tributária é muito regressiva. Então, o que acontece agora desde 2014, desde 2015? Como o governo está em crise fiscal, está adotando um ajuste fiscal, ou seja, pelo lado do gasto, ele não está atuando de forma efetiva, né, como deveria, para reduzir a desigualdade, o sistema tributário poderia estar amenizando esse aumento da desigualdade, se a gente tivesse uma estrutura tributária mais progressiva. Acontece que a maior parte da nossa tributação é sobre consumo. E a tributação da renda, sobre patrimônio, sobre renda, ela atua na direção contrária, de redistribuir renda, porque quem ganha mais, paga mais. Consumo não. Quando se tributa consumo, quem ganha um salário mínimo paga o mesmo imposto do que quem ganha 100 salários mínimos. Certo? Sim. A grande questão da estrutura tributária é que o imposto de renda, que seria um imposto progressivo, ele não tem, hoje, no Brasil, o perfil de redistribuir renda, porque a gente tem algumas especificidades, como desonerações, isenções. Por exemplo, desoneração, a gente tem isenção para renda de lucros e dividendos, por exemplo. Então, a renda do trabalho é fortemente tributada, sim, mas a renda de lucros e dividendos que chega, né, para a população que detém ativos, ela que não... Que é a menor parte. Que é a menor parte, mas que é uma renda muito grande. Quem assenta na cabeceira da mesa ali e que ganha a maior parte do bolo. Está lá no topo da distribuição, pegando a maior parte do bolo, essa renda é menos tributada. Então, para a gente conseguir que o sistema tributário ele é importante para ser um instrumento, ele é um instrumento importante de redução das desigualdades, mas ele precisa ser mais justo. Então, a gente precisa tributar mais patrimônio, heranças, renda de lucros e dividendos, nesse aspecto, renda do capital. Essa proposta aí da reforma previdenciária, ela tem, de alguma forma, chegado a contento ou precisa ainda ser muito discutida? Tá. Uma questão da reforma previdenciária que, de fato, ela tem pode ter um efeito positivo de redução da desigualdade as alíquotas, né? Eles colocariam, se essa reforma passa, a gente teria alíquotas maiores para as rendas mais altas. Então, isso seria, de fato, bom. Então, é um ganho, é um ponto da reforma da Previdência que, de fato, eu acho que merece ser aprofundado e merece ir para frente. Agora, a questão da reforma tributária ela ainda não é discutida. A gente não tem observado nenhum tipo de discussão... De movimentação do governo nesse sentido. E arrisco dizer que, na verdade, o que a gente ouviu foi o contrário. Foi, por exemplo, unificação das alíquotas do imposto de renda, por exemplo. O que a gente ouviu na mídia em relação ao que se pretende para a estrutura tributária. E isso aumentaria a nossa desigualdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.